Olá, bitolados, tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder a Roseli Amaral, que pergunta como que eu faço para esgotar o edital em 15 dias, e o Ian Souza, que pergunta o que fazer depois que esgotar o edital. Primeiro assim, o que é o esgotar o edital? É ler toda a legislação prevista no edital, tudo que está incluído no edital. E essa leitura ela tem que ser dinâmica para ela conseguir ser rápida e conseguir ler tudo nesse período, nesses 15 dias. E isso exige muita prática com a leitura da lei. Como que a gente adquire prática na leitura da lei? Lendo a lei várias vezes, até você se acostumar com a legislação. E aí chega um ponto que você pega o seu livro e você já até sabe onde está aquele artigo, sabe? Dentro do livro, qual a localização que ele está, de tantas vezes que você leu já. E essa prática, essa afinidade, essa leitura dinâmica da lei eu só adquiri depois de um tempo. Não foi assim, quero estudar, vou começar a estudar hoje, vou ler a Constituição em 2 horas. Não, demorou. Eu lembro quando eu comecei a estudar, eu levava 3 dias para ler a Constituição. Era uma leitura muito pesada, eu tinha dificuldade, porque eu não estava acostumado com aquela linguagem. Então assim, até eu chegar a ler a Constituição em 2, 3 horas, como eu faço hoje, demorou. Eu tive que ler muitas e muitas vezes a Constituição. Mas é possível, tanto é possível que quando eu comecei a fazer esse ciclo de estudo de esgotar o edital em 15 dias, eu lia tudo de Constitucional em um dia só e ainda incluía mais uma matéria. Levava aí umas 3 horas para cada matéria e conseguia ler tudo que estava pedindo. Então é uma realidade possível. Claro que eu tinha um planejamento de estudo, vou até deixar aqui para vocês também uma planilha para vocês tentarem organizar os estudos de vocês e um objetivo. Então cada dia eu já tinha aquela matéria para estudar. Eu gostava de esgotar o edital por matérias, eu não ficava 1 hora de Constitucional, 1 hora de Administrativo, 1 hora de Português, não. Eu escolhia, hoje eu vou estudar Constitucional, então eu lia tudo de Constitucional. Eu gostava de esgotar a matéria para poder iniciar outra matéria. Algumas pessoas falam, nossa, mas é impossível ver o edital inteiro em 15 dias. Gente, não é impossível. Você tem que praticar, você tem que ler a lei. Não estou falando aqui de ler os PDFs do Estratégia inteiro em 15 dias, impossível. Os PDFs do Estratégia são muito aprofundados, É um outro tipo de estudo. O que eu falo quando de esgotar o edital é a lei, que eu acho que é mais importante, que é o que a gente tem que saber para a prova, é o fundamental. Se você souber a lei, tiver uma boa interpretação, já tiver um conhecimento prévio daquilo que está sendo falado, você vai conseguir fazer a prova apenas lendo a lei. E assim que eu terminava esses 15 dias aí lendo a lei seca, eu fazia um simulado para ver quais matérias eu estava indo bem, quais eu estava indo mal, qual que às vezes eu precisava dar uma reforçada em alguma matéria, e fazia já mais um ciclo em seguida. Então, quando você termina o ciclo, o que fazer? Fazer outros ciclos. Quanto mais ciclos, quanto mais vezes você ver a matéria que cai na prova, mais facilidade você vai ter na prova, porque você está mais acostumado com aquela legislação. Para eu chegar e esgotar o edital em 15 dias e ler toda a lei seca com rapidez, eu tive que estudar aquela matéria anteriormente, com mais calma, com mais detalhes, para eu entender o que estava sendo falado, porque não adianta você ler lá e não consegui interpretar nada. Então assim, foi acho que uns 8, 9 meses até eu conseguir essa prática, eu diria, essa rapidez para esgotar o edital, esse conhecimento das matérias do que eu estava lendo, porque não adianta eu ficar lendo lá só por ler, sem entender nada, porque algumas perguntas elas podem ser alguns casos, que eles chamam na pergunta, e aí você tem que saber um pouquinho interpretar a lei para você responder. Mas muita gente fala assim, nossa, mas perguntou aquilo e aquilo não estava escrito na lei. Às vezes estava escrito de uma forma que bastava a interpretação para você resolver aquela questão. Então, por isso é muito importante você já ter um conhecimento da matéria para você fazer essa leitura da lei. É que nem ler o mesmo livro várias vezes. Por exemplo, você tem aquele livro que você adora e você lê 1, 2, 3. Na 4ª vez, você já está lendo o livro que você demorava 1 semana para ler em um dia. Você já sabe o que ele quer dizer, você já sabe onde estão as partes importantes. É a mesma situação, só que aplicada ao vade-mecum. Então a dica é, sempre que você conseguir esgotar o edital,
monte um ciclo para você esgotar ele mais vezes. Quanto mais vezes você lê o que o edital está pedindo, melhor você vai ir na sua prova. Quando a prova tem um intervalo aí de 3 meses, se você demorar 15 dias para ver toda a legislação, você vai ver umas 4 ou 5 vezes o edital inteiro, então você já vai estar muito mais preparado, você concorda? Acho super importante também você fazer exercícios. Então, quando ficava muito cansativo, às vezes eu passava um mês só esgotando o edital, né, fazendo esses 2 ciclos de 15 dias, a semana seguinte eu caprichava nos exercícios, fazia uma revisão baseada só em exercícios. Para a prova do TRT15, que é o que eu tô hoje, eu lembro que eu fiz 5.000 exercícios antes dessa prova. Então, assim, eu tava bitolada. Eu tinha falado pra mim, não, eu vou passar, eu preciso passar, eu quero passar, eu vou fazer até eu não aguentar mais. E essa é a dica de hoje. Faça ciclos com essa leitura da lei seca, intercale exercícios, revisão por exercícios, e isso com certeza vai melhorar seu resultado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu gostei, compartilhe, comente aqui com a gente a sua dificuldade ou uma ideia nova, de repente, que a gente pode passar para os outros colegas, tá bom? Se você quiser saber mais sobre como eu e o Gu passamos em concursos federais, acesse www.aprovaçãoagil.com.br e veja lá o nosso guia prático. O pessoal está gostando muito, o feedback é muito positivo. É um livro que você pode ler e reler e vai te ajudar sempre na busca aí do seu objetivo, tá bom? Super beijo, até mais, tchau!